Então a primeira votação vai ser a seguinte: ocupar ou não ocupar. E aí eu vou pedir para quem seja a favor da ocupação permaneça. Ou permaneça como está não, né? Faz barulho aí, levanta a mão. A gente sabe o que está acontecendo, mas a gente mora numa comunidade. A comunidade, ela vê, pô, nossos filhos estão indo para a universidade. Se a gente não colocar para os pais dos alunos ou para a comunidade que está aqui ao redor o que está acontecendo dentro da universidade, porque para todo mundo é muito bom. Pô, é universidade pública, mas não tem nada, assim, eles não sabem exatamente o que acontece. Então, tem gente aqui dentro da universidade que não sabe o que acontece. De fato, a gente está aqui nessa assembleia maravilhosa aí, o pessoal escreveu com sangue nos olhos e disposto a lutar. E acho que isso vai ter que se refletir nos encaminhamentos, né? Acho que a gente não vai poder encaminhar questões estrambólicas que não vão, acumular, e tampouco que a gente não vai conseguir realizar. Então a gente tem que ser bem realista e pragmático dentro das nossas condições. Nos últimos dias, né, a gente teve o privilégio de assistir de novo os estudantes puxando, não porque são os estudantes, eu não acho que qualquer pessoa que puxasse algum movimento dentro da universidade, para pensar os fins da universidade, pensar o que se passa dentro do conselho universitário, né, e também para mexer com o marasmo que a universidade tem se tornado, apesar de ser absolutamente produtiva hoje, qualquer movimento nesse sentido eu só posso ficar feliz, porque eu acho que o movimento é que faz a universidade ir para frente. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque já é a segunda vez em 2 anos, um ano, que os estudantes se tocam de que está acontecendo alguma coisa grave dentro do Consune, que é para ser o conselho superior, né, o conselho máximo da universidade, e com isso eles fazem as outras categorias pensarem sobre o que está acontecendo. Então eu achei, assim, apesar de ter sido muito triste a votação do Consune, pelo seu resultado e pelo que ela traz, eu acho que ela foi um alento, assim, para quem acredita que a universidade tem que continuar, o estatuto que a gente tem na UDESC, né, que ele tem que continuar vigente, que a gente tem que garantir de toda forma que seja pública a universidade em todos os sentidos, tanto na questão do próprio ensino, da formação, quanto da produção do conhecimento. Então, assim, acho que foi foi uma oportunidade, uma experiência muito legal, na verdade está sendo, porque eu acho que o Ocupa daí que os alunos fizeram e que eu apoiei individualmente, né, porque achei muito importante, assim, de expressar essa indignação, né, que poucas pessoas estão conseguindo expressar hoje em dia, dentro da UDESC em especial, e nas universidades como um todo e na sociedade como um todo. Então, na verdade, tem muita gente muito insatisfeita e até mesmo indignada, mas a gente não tem, às vezes, a gana que os estudantes, no caso da UDESC, tiveram de fazer alguma coisa concreta. Mesmo que às vezes a gente pode questionar, mas eles não deviam ter feito isso, não deviam ter sido mal educados, enfim, várias coisas que a gente escutou, enfim. Mas eu acho que o movimento de fazer alguma coisa, e essa coisa significa parar para pensar, é a coisa mais importante que a gente tem hoje. Porque gente insatisfeita está cheio. Dentro da UDESC, na UDFAED, a gente escuta, nas reuniões de departamento a gente escuta, na sala dos professores a gente escuta, a maioria das pessoas se queixa. Se queixa dos sistemas eletrônicos, se queixa do excesso de trabalho, se queixa do Lattes. A gente tem aqueles apelidinhos, por exemplo, SIGPROG, já virou lá na FAED, acho que em outros centros também o SIGNOGE. Então todo mundo reclama. Quer dizer, todo mundo. Tem pessoas que são entusiastas. A gente tem colegas que são entusiastas dos sistemas eletrônicos, da própria privatização da universidade. Tem entusiastas, mas assim, eu acho, né, não posso afirmar isso com certeza, não fiz uma pesquisa, mas o que a gente escuta das pessoas é uma insatisfação. É o que a gente escuta na sociedade como um todo. Muita gente se queixando. Só que para fazer alguma coisa, tem que ter alguém que tome a iniciativa de parar. Pô, galera, vamos parar. Aliás, era o que os estudantes pediram lá no Consune e eu achei aquilo maravilhoso. E teve apoio de vários professores por isso. Tipo assim, olha, a gente quer parar para pensar. Não sabemos ainda, os estudantes sabiam, né? E alguns de nós temos já a nossa posição. Mas tem professores ali que não pararam ainda para pensar. Propriedade intelectual, o que a gente vai fazer com o que a gente produz? Será que se a gente produz um herbicida é a mesma coisa que produzir uma partitura de violão?
Será que produzir uma peça de teatro é o mesmo que produzir uma cartilha para professores sobre a questão indígena? Até o Bourdieu tem uma fala que eu acho o máximo, que é assim, o dominador é dominado pela própria dominação. Então isso, eu acho que a gente está vivendo isso, não dentro da universidade, como também lá dentro, eu acho, mas fora da universidade. E a universidade não está tão fora desse mundo, ela está dentro. Né? A gente vê ela atravessada pelo que a gente está vivendo aí fora, né? Então, eu acho que o movimento dos estudantes, fantástico, né? Para variar, né? Os estudantes puxam, né? Eu achei que foi até uma vergonha para a gente que é professora. Quer dizer, por um lado foi uma alegria, né? Porque legal, os nossos alunos ali puxando de novo uma discussão sobre os destinos da universidade, sobre a importância do estatuto, que até parece uma coisa meio careta, né? Vamos defender o nosso estatuto. Parece uma coisa assim, meio de síndico, né? Coisa assim da ordem, né? E hoje em dia os movimentos que a gente vê aí estão querendo defender. A gente vê o movimento da moradia querendo defender o estatuto da cidade. O pessoal da saúde da família querendo defender o SUS, querendo defender a Constituição. Então até tu pode dizer, pô, que estranho. Antigamente os estudantes, os movimentos rebeldes queriam acabar com as estruturas, com os documentos formais. E hoje o que a gente tem é as pessoas querendo lutar pelo que está na Constituição, pelo que está no Estatuto. É incrível, né? E é muito legal, é o processo histórico que a gente está vivendo. Agora, eu fiquei com vergonha em especial, porque são 70% de conselheiros professores. Eu não sei quantos exatamente estavam naquele dia lá, no Consune. Tá? Vamos dizer que não estavam todos 70%, mas é a maioria. E como é que os professores não perceberam que aquele processo, que eu agora esqueci o nome, o projeto do reitor, tratava de um assunto tão grandioso dentro da universidade? Onde que estão os professores, os representantes do Consune e os seus representados, que não se deram conta da magnitude daquilo ali? Né? Então eu achei que isso pra gente, que é professor, é um puxão de orelha. Porque quando a gente aceita representar os nossos colegas numa instância como um Consune, a gente tem que discutir com os nossos colegas, coisa que eu acho que as pessoas não têm nem tempo de fazer, e talvez não tenham nem a prática política, porque no Brasil a gente não tem uma cultura política democrática de discutir com as nossas bases, é uma luta isso, os estudantes fazem isso muito bem, mas os professores têm dificuldade. E, bom, em outros lugares também os estudantes têm dificuldade, enfim, é uma questão da cultura política, mas, ao mesmo tempo, eu acho que os professores... Eu vi professores aquele dia no Consune olhando o e-mail, tinha uma moça na minha frente, acho que era professora e colega, e eu até não questiono ela fazer isso, que eu também já devo ter feito coisa parecida, pelo excesso de atividades que a gente tem. Ela estava olhando essas chamadas para congressos, que a gente é obrigado a ir, a gente gosta de ir também, né? Então ela estava ali, eu disse, como é que ela está acompanhando uma discussão, uma reunião extraordinária sobre a questão da propriedade intelectual, sobre a qual o Consune não tem um acúmulo de discussão, poucas pessoas ali sabiam o que é. Qual que é a política atual de propriedade intelectual da UDESC? Não se sabia, poucas pessoas sabiam, o debate foi muito baixo nível, o nível foi triste, quem levantou o nível foram os alunos. Então é o nosso pleito, esse é um pleito nosso. Nosso pleito é que, então logo vocês têm a pauta, a gente sente para receber e conversar sobre a pauta. Isso, esse é um pleito nosso. Que vocês então logo tenham a pauta, nos comuniquem da pauta, porque eu acho que as primeiras pessoas que têm que saber da pauta é a administração da universidade. 1. Paridade representativa nos conselhos deliberativos da UDESC, dentre professoras, professores, estudantes, técnicas e técnicos. 2. Voto universal nas eleições na universidade, direção de centro e reitoria. 3. A garantia de deslocamento de estudantes a nível estadual para reuniões estudantis. 4. Restaurante universitário da UDESC, teto para o preço do RU no valor de R$ 1,50, gerido integralmente pela UDESC, vinculado ao PROEX, a uma coordenadoria interna do restaurante universitário. Preço universal para toda a comunidade acadêmica, com possibilidade de isenção para estudantes com baixa renda, realizada após acompanhamento de assistente social. Alimentação, café da manhã, almoço e janta. 5. Criação de um espaço de convivência em todos os campi da UDESC. 6. Creches em todos os campi para os filhos dos estudantes prioritariamente e, havendo vagas remanescentes, abrir a toda a comunidade por via de cadastro socioeconômico. 7. Construção de moradia estudantil em todos os campi. 8. Criação de uma comissão paritária entre os estudantes e a reitoria para a revisão dos critérios do PRAP. 9. Garantia da realização semestral do edital para o aumento de vagas para o PRAP. 10. Aumento de bolsa reajustado de acordo com a inflação, desde o último reajuste ou criação.
11. Transformação da bolsa de trabalho em uma bolsa dentro da área de estudos. 12. Abertura de concursos públicos para novos técnicos. 13. Ambulatório que funcione com um tratamento odontológico médico permanente para atender aos estudantes e enfermaria equipada. 14. Bolsa Prome de auxílio para os estudantes que fazem mobilidade no exterior, que haja uma vaga por curso. 15. Readaptação do campus com acessibilidade a pessoas com necessidades especiais, com manutenção do espaço e adequação às regras do MEC. 16. Abertura total do campi após as 22 horas e aos finais de semana. 17. Não penalização, criminalização de estudantes que participem de manifestações e movimento estudantil em geral. Então, nessa questão das empresas, a gente só acha que é questão de tentar discutir, formalizar esse documento e bater o pé em consumo e tudo mais para que seja feita essa alteração. Na questão do o preço, a gente acha que tem que esperar a questão do processo licitatório, inclusive recomendação do nosso diretor, porque ele está apoiando bastante essa causa de vocês. Nossa, gente. Desculpa. Nossa causa. É a questão tipo, de esperar o processo licitatório e ficar em cima desse processo para que seja feito de acordo. Porque, por exemplo, o que a ESAG, o DESC vai fazer, né? Tipo, vai falar o preço que, tipo, a gente quer essa refeição a esse preço. E a empresa licitada vai dizer o número X de refeições que tem que ter por dia. Se não alcançar esse número X, quem vai ter que pagar vai ser a universidade. Então, é questão de esperar o processo licitatório e estar acompanhando. E dependendo do caso, tipo, a gente entrar com alguma coisa para estar impugnando esse processo. Agora, quanto tipo, a questão da ocupação da universidade, a gente não é a favor disso. A gente geralmente toma outras maneiras para fazer isso. A gente entende a importância do que vocês fizeram, para até despertou bastante a atenção do pessoal da ESAG, que é bem desligado disso. E foi bom por esse ponto. Mas talvez não seja a maneira correta que nós vemos de estar resolvendo o problema. Mas é tipo, essas outras pequenas coisas de estar fazendo, de estar sentando junto todo mundo aqui do Campus 1 e fazendo esses documentos, elaborando essas questões para levar à frente e ficar batendo com isso. Posso fazer uma pergunta? Eu também posso fazer uma pergunta? Tudo isso que você está falando, vocês conversaram entre os alunos ou vocês estão dando a opinião ou o discurso do diretor que vocês falaram? É o diretório falando, a gente colheu a opinião dele, a gente falou com vários alunos durante esses dias, os alunos foram se posicionando também, então é a opinião do diretório acadêmico da ESAG. Tá, e quais seriam os outros meios que vocês usariam que não uma ocupação? A gente faria carta, a gente mandaria ofícios, as maneiras formais de estar se comunicando com eles. A gente já fez isso várias vezes e eles não responderam. A nossa ideia Microfone! é da ESAG também? Ela é a vice-presidente do diretório acadêmico da ESAG. Ó, pessoal, fazer uma fala bem... Sim, bem curta. Na verdade, o que a gente entendeu foi que o ideal seria fazer uma carta extremamente objetiva. Bem objetiva, com o que a gente quer para o nosso campus. O que está de errado e o que tem para melhorar. Não, mas muito objetivo. Sem contar... Porque a gente leu o manifesto de vocês. Contando a história, falando sobre... Só que a gente tem que ser objetivo. O reitor, ele vai ouvir se a gente for o mais objetivo possível. Então, eu acredito que seja esse o caminho. Não dar as costas. Isso que vocês estão fazendo não é questão de ser errado. Ninguém está aqui para julgar. É só tentar trazer de uma maneira diferente. Só isso. A gente está fazendo, tá bem objetiva nisso. Então, ótimo. Era isso que a ESAG queria... Como ESAG, era isso que a gente queria propor. Fazer uma carta com vocês também. A gente assinar também essa carta, porque é isso que a gente quer. A gente também quer apoiar a reivindicação. Só que assim... Gente, queria agradecer.
A gente trabalha, estuda numa universidade pública e não só as universidades públicas, mas todas as instâncias de ensino e entidades, enfim, de ensino no Brasil, elas devem ouvir as pessoas que nelas trabalham e estudam. Eu acho que o movimento dos estudantes, né, e as preocupações também das entidades representativas dos professores da UDESC, nesse momento, em relação a um possível deslocamento da política de relações com entidades privadas, de distribuição de recursos para pesquisa, ensino e extensão, que não atenda ao caráter democrático e público desta universidade, elas têm que ser questionadas, né? E eu acho o movimento extremamente legítimo, porque assim como quando as ruas eram propriedade da polícia, no tempo dos nossos pais e avós, os estudantes e os vários setores da nossa sociedade se mobilizaram e tomaram as ruas. Assim como hoje em dia as instituições e os prédios públicos são propriedade da burocracia, os estudantes e outros segmentos tomaram. Assim como no passado tomamos as ruas, agora nós ocupamos os prédios, porque eles também são nossos, né? E com reivindicações justas, e que se resumem em mais voz e democracia. Bom, eu acho que a questão agora que os acadêmicos fizeram do Ocupa UDESC é significativo no sentido de pensarmos qual a razão dessa crise. Eu acredito que a reitoria, ou o atual reitor no momento, está desenvolvendo um trabalho em que a UDESC está se pondo como subserviente, como inferior aos órgãos que recebem percentuais diante do governo do Estado, tipo a Assembleia Legislativa e o Poder Judiciário. A UDESC é tão autônoma como esses dois órgãos e, no entanto, ela não gere, não administra o seu percentual. Ela fica a reboque do que o governo do Estado determina, permitindo agora que praticamente a universidade tenha que buscar recursos fora para subsistir. Bom, meu nome é Kira, eu sou estudante de artes cênicas, 13º período agora. Entrei no início do ano passado e quando eu entrei me fizeram a promessa de que até o final do ano toda a UDESC estaria adaptada. No entanto, eu já estou aqui há um ano e o único elevador que tem é aquele, o bloco central, e ele é o elevador de carga e ele não funciona. Na verdade, já tem o processo de licitação, está rolando não sei há quantos anos para arrumar o elevador. Eu estudo no CEART e o CEART não tem adaptação nenhuma. Para eu ir no meu departamento, eu tenho que subir uma escada. Como eu vou subir essa escada, não sei como eles imaginam que eu posso subir. Mas para eu ir na reitoria também eu não tenho condição, porque nem rampa tem para poder subir nem no bloco, nem no hall da reitoria. Então acho que para uma universidade que quer ser um exemplo, que quer ser um modelo, um padrão, enfim, qualquer coisa do tipo, o mínimo era ser acessível, e a única coisa que ela não é. Eu vejo assim que a gente não pode negar que há uma crise financeira acontecendo em todo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e que isso tem afetado a economia e, portanto, a arrecadação dos impostos e tal. O que não significa que diminuiu a arrecadação da UDESC, assim como o que não significa uma necessidade de cortes como vem ocorrendo. Na minha avaliação, há um problema de gestão aí dos recursos financeiros, até porque os recursos aumentaram e não diminuíram, apesar da arrecadação não ter seguido o aumento esperado, né? Mas mesmo assim não abriu a necessidade de haver os cortes que ocorreram. O que é mais problemático disso, na minha opinião, é que revela o quanto que a distribuição dos impostos no nosso país, no nosso estado, é bastante problemática, né? Há recursos muito grandes, para alguns absurdos, até porque dizem, sobretudo os empresários, vivem criticando o governo porque dizem que o nosso país é um dos países que mais cobra impostos no mundo,
Se o nosso país é um dos que mais cobra impostos, se o nosso país é uma das maiores economias do mundo, significa que há uma enorme arrecadação, né, de recursos aí. Para onde estão indo esses recursos é que a coisa não fica muito clara, né, nesse momento. Né? Eu, como acadêmica de artes cênicas, estive no primeiro dia da manifestação que foi feita na reitoria. Entrei no plenário e o que eu tenho a ponderar é que o palavreado deveria ser de um nível um pouco mais alto. Não gostei de alguns pronunciamentos, de palavrões que foram usados nos pronunciamentos, e eu pediria encarecidamente aos alunos que tomassem esse cuidado. Eu acho que o movimento é justo, mas existem formas de se fazer com mais propriedade, com mais elegância, e que isso só depõe contra a classe. Nem todo mundo fala palavrão, não é pelo fato de nós fazermos artes cênicas que a gente só diga palavrão ou não tenha conteúdo, não tenha conhecimento dos fatos que estão acontecendo ao nosso redor. Retorno a Gramsci para dizer o seguinte, a todos nós, né? A gente precisa ter uma seguinte posição diante das adversidades, né? Sempre o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Que é essa diretriz, né, que me orienta, assim. Então a gente faz análises, né? A verdade é essa, a gente não pode mudar, né? Talvez a verdade seja pessimista, mas a ação, ela tem que ser otimista, ela tem que ser positiva, porque é justamente pela ação, não é, que a gente pode mudar essa realidade. Outra coisa que é bem curiosa é que eu recebo R$250 e esses R$250 não dão para pagar o meu aluguel, pagar o meu transporte até a universidade e pagar minha alimentação. É um valor... São 13 mil alunos matriculados na universidade e no máximo 300 deles recebem o auxílio do PRAP. Cara, é um ambiente assim que é um ambiente complicado, porque muitas pessoas têm um interesse individual em se formar, em crescer e ter a sua grana, seu desenvolvimento, né, de formação, mas a universidade também ela tem uma contrapartida com a sociedade que é muito importante dentro da comunidade. Então, e cadê essa relação, assim, sabe? Quem que está entrando na universidade que está se comprometendo com a comunidade e com a sociedade? Quem que está apenas querendo o seu bem-estar e quer se formar por um egoísmo individual capitalista, assim? Então essas questões eu acho que têm que ser discutidas, elas têm que estar na cabeça, no pensamento e nos diálogos entre as pessoas. E essa questão tem que estar também definida pelas pessoas que estão representando essa universidade, sabe? Principalmente o reitor. O reitor é a figura maior aqui desse centro, desse polo. E o que ele está... E qual que é a ideia dele, né, sobre a universidade? O que ele pensa dos alunos que vão sair daqui? Ele se importa com a comunidade que está em volta? Ele se importa com a produção que sai daqui, que tá se envolvendo com as pessoas e promovendo educação, promovendo conhecimento e, sabe, ampliando essas questões, assim. Então, qual que é?